A paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Como estão? Tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui para mais um devocional. Todos passaram bem o Natal, né? Graças a Deus, na presença do Senhor. Eu dediquei meu tempo ao Senhor, não ao celular somente de forma intencional, né, para trabalho, para mandar mensagens àqueles que nós amamos e para, né, e para o Evangelho, para o Senhor, né? Era o que eu estava escrevendo aqui agora, né? Nós devemos dedicar mais tempo de qualidade para Deus, tempo de qualidade para a família, para os filhos e menos para o celular, né? O celular hoje virou um instrumento, né? Muitas pessoas sentem a necessidade de estar o tempo todo postando, o tempo todo online, mas esquecem de dedicar tempo para as coisas mais preciosas desse mundo, que é para Deus e para a família, né? Então, as pessoas não estão percebendo, mas o celular hoje está sendo um meio de distração muito grande e de distanciamento também. Quando o Senhor fala que o amor se esfriará, eu creio que o celular está sendo um instrumento do inimigo para que isso aconteça, para que as pessoas se distanciem. Por um lado é bom, porque a gente consegue fazer um trabalho missionário fantástico através das redes sociais. Mas nós não podemos deixar que nada governe a nossa mente, que se torne um vício, né? Que aquilo tire da nossa vida as maiores prioridades, que é o tempo de qualidade com Deus e o tempo de qualidade com os nossos filhos, com a nossa família, né? Então, é uma bênção por um lado, porque aqui você consegue se comunicar com pessoas do mundo inteiro, você consegue pregar a palavra, falar do amor, trabalhar também, né? Atender pessoas de todo mundo. Porém, se você não usar o celular com a sabedoria que se requer, com a intencionalidade que se requer também, vai ser um instrumento de destruição da própria vida, porque ele vai roubar seu tempo, vai roubar os seus momentos preciosos com os seus filhos, com a sua família, vai te levar à distração, vai te levar ao pecado também, né? Porque a gente sabe que o fato só de você pensar, né? O celular tem muitas coisas ruins sendo compartilhadas no celular também, que vão alimentando a sua mente de forma negativa, a ponto de você pecar, né? De cair em tentação, pecado, de repente você tá lá no Rios, aí aparece dancinha, aparece propostinha. Então, tome cuidado, porque o inimigo ele é sagaz, né? E por causa de uma bobeira, você perde a presença do Espírito Santo na sua vida, né? Porque Deus é santo, ele vai habitar num lugar santo, né? Aonde você vai orar, você vai pedir forças a Deus para vencer esses vícios, para vencer esse pecado e ir se distanciando cada vez mais do celular, para que você não se torne dependente de algo, né? Até porque nós estamos chegando nós estamos já no fim dos tempos, né? Muitas coisas vão acontecer. E uma delas é que a internet vai cair. Agora você imagine essas pessoas que estão com essa dependência emocional. Como que vai ser? Com essa necessidade de aprovação, com essa falta de identidade, porque as pessoas muitas vezes elas colocam ali, elas vivem dependentes do celular, de postar fotos diariamente, de estar mostrando toda a sua vida pessoal, tudo que faz. Então, essa dependência emocional do celular vai levar as pessoas a um problema emocional muito grande,
né? E nós não podemos deixar que nada governe a nossa mente. Nós não podemos deixar que um celular governe a nossa mente. Então, esse Natal, principalmente, foi um Natal dedicado à presença do Senhor totalmente, sem celular. Por quê? Porque nós precisamos dar prioridade e honra a quem merece, né? E vamos para o nosso estudo, para o nosso devocional. Hoje a palavra é Neemias 8, versículo 10. Disse-lhe mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui reunidos na sua santa e preciosa presença para te honrar, te agradecer, te glorificar. Toma o seu lugar de honra, Senhor, Espírito Santo de Deus, Pai Todo-Poderoso. Tome o seu lugar de honra neste devocional, Senhor, coloque na minha boca as palavras que o Senhor deseja, Pai, que elas sejam alcançadas, que essas palavras cheguem nas pessoas certas, que elas possam ser como uma flecha de amor, de um instrumento de amor, de transformação, Pai, para essas pessoas, que haja metanoia, Pai, que elas possam ouvir e sentir a Tua presença, sentir o arrepio, sentir que algo diferente está acontecendo, porque é o Senhor falando com elas, Pai. Obrigada, Jesus, por me usar como instrumento, pelo privilégio de estar aqui, cumprindo o ID, Pai, cumprindo aquilo que está no meu propósito, Senhor, para que o Senhor possa me usar como instrumento da Tua vontade para transformar, Pai, corações, almas e espíritos que estejam sedentos do Seu amor, que precisam saber quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus que verdadeiramente preenche o nosso coração e que transforma toda a nossa vida e cura tudo que precisa ser curado. Em nome de Jesus, amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa passagem bíblica, ela revela um momento de grande quebrantamento espiritual entre os judeus recém-chegados da Babilônia, né? Do exílio babilônico. E houve um quebrantamento ali provocado pela leitura pública do livro da lei do Senhor, que essa leitura ela foi proferida lá na praça, né, principal de Jerusalém. Esse quebrantamento espiritual foi algo tão profundo, mas tão profundo, só o fato de estar ali, né, só o fato de ser provocada essa leitura bíblica na praça de Jerusalém, o Espírito Santo de Deus foi capaz de provocar o quebrantamento espiritual de forma tão profunda, tão poderosa, tão absurda, que provocou copiosamente, né, o quebrantamento espiritual profundo daquele povo, a ponto de eles perderem o apetite para se alimentar, de tanto alimento espiritual, de tanto alimento, de tanta presença, sendo necessária uma palavra de ânimo e de apoio ao povo, a fim de que eles pudessem compartilhar da alegria do Senhor. Então, a gente percebe que o arrependimento sincero e verdadeiro, aquele quebrantamento sincero e verdadeiro, é o que deixa Deus alegre. Ao ouvir a palavra de Deus, a qual eles já tinham desobedecido no passado, eles estavam desobedecendo a palavra de Deus. Os judeus que retornaram do exílio, eles foram tomados de uma grande comoção, que os levou a um arrependimento sincero e genuíno, e isso agradou o coração de Deus. Conforme está aqui, Neemias 8, 9, vamos ler. E leram um livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia o que, lendo, se entendesse.
Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Quando essa leitura do livro da lei do Senhor foi feita na praça de Jerusalém, o quebrantamento espiritual foi geral, foi total. Houve um quebrantamento espiritual muito profundo que fez o povo chorar e se arrepender. Em 2 Coríntios 7, versículo 10, Paulo afirma que a tristeza, segundo o coração, segundo Deus, produz um arrependimento para a salvação. Naquela ocasião, o povo se arrependeu. E com esse arrependimento genuíno e verdadeiro, houve o quebrantamento espiritual profundo, a ponto de eles perderem até o apetite. E com isso, Deus ficou alegre, porque o arrependimento sincero alegra o coração de Deus. Bom dia, Sueli, a paz do Senhor Jesus, amada. Então, o arrependimento sincero, por mais que sejam pessoas desobedientes, que estejam no pecado, mas se há o arrependimento sincero, verdadeiro, isso toca o coração de Deus, alegra o coração de Deus. Esse arrependimento, conforme Paulo diz, né? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. É esse arrependimento que traz a compaixão de Deus para a sua salvação. O coração de Deus é tocado, Deus fica alegre, porque Ele sabe que esse arrependimento ele é sincero, genuíno, verdadeiro e produz efeitos a fim de promover a salvação, né? Me perdoe que eu ainda tô com aquele probleminha, tô cafungando aqui. Então, esse arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. Isso Paulo dizia, né? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do arrependimento sincero produz a salvação, mas a tristeza do mundo produz a morte, a depressão, né? Aquelas vozes do inimigo, aquelas pessoas, recentemente uma menina, coitada, ela nem é, não sei se ela era influencer, eu não acompanho isso, mas envolveram o nome dela num fake news, né, com aquele artista famoso, o Whindersson Nunes, envolveram o nome dela, aqueles haters todos, a menina não suportou tamanho, sabe, ela não suportou isso, e por causa de uma notícia fake, ela tirou a própria vida. Você vê a que ponto o ser humano pode chegar na maldade sem limites, do ódio exacerbado sem limite nessa internet, né? Está se perdendo o controle. E uma vida de uma garota linda, tão maravilhosa, novinha, acho que ela não tinha nem 20 anos, tirou a própria vida por conta de uma notícia falsa veiculada na internet. Ela já tinha problemas de depressão. E aí, com isso, se agravou cada vez mais esse problema de depressão. E ela acabou tirando a própria vida. Oi, Raquel, a paz do Senhor, bom dia. Então, o arrependimento genuíno, ele produz a salvação. Mas a tristeza genuína, né? A tristeza, quando Paulo diz aqui, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que é o quebrantamento de alma, que foi o que aconteceu com esses judeus que eram lá, eram recém-chegados do exílio babilônico. Houve o quebrantamento, eles se arrependeram do fato de ter desobedecido a Deus.
né? De terem praticado tantos pecados. E naquela leitura pública do livro do Senhor, houve um quebrantamento espiritual tão profundo, tão grandioso, a ponto de todo aquele povo perder até mesmo o apetite. Mas foi um arrependimento sincero e verdadeiro, que deixou o coração de Deus alegre. No Salmos 30, versículo 5, o salmista ele diz também: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bom dia, amada, a paz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem se quebranta diante do Senhor não tem como viver uma vida de tristeza. A gente vai passar por aflições, mas não vive uma vida de tristeza, porque nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E é justamente essa alegria, é o Senhor que traz alegria para o nosso coração. Todos nós temos histórias tristes, momentos de muita aflição, de muita dor que nós passamos na vida. Eu também passei por muitas dores desde a infância. Nessa vida, coisas terríveis, mas o Senhor sempre foi a minha força, mesmo quando eu ainda não conhecia Jesus. Eu tinha a minha fé, Deus sempre foi a minha força. E depois que eu conheci Jesus, aí foi multiplicado 10 vezes, 100 vezes mais, potencializada essa força. Porque a gente sabe que nós temos um Deus que anda conosco o tempo todo, 24 horas. Foi o que eu falei ontem, né, no Natal. Nós não devemos lembrar de Jesus somente na manjedoura, somente no dia de Natal. Jesus, ele tá on todos os dias, ele nunca tá off, ele tá sempre on. Ele tá contigo ali quando você ora, ele tá contigo quando você lê a palavra, ele está conosco aqui, o Espírito Santo, nesse devocional, né? Muitas pessoas são alcançadas por esse devocional, para a honra e glória do Senhor, não só aqui ao vivo, como quando fica aqui gravado, mas lá no canal do YouTube, onde eu compartilho também, né, esse devocional. Então, pessoas são alcançadas, pessoas se rendem a Jesus, pessoas, né, conhecem Jesus através desse devocional. A nossa dedicação ao Senhor, ela nunca é em vão. Quando o Senhor coloca algo no nosso coração, quando a gente cumpre e obedece essa voz de Deus, é porque Ele tem algo. Ele vai trabalhar através das nossas vidas, né? Às vezes uma alma que está triste, muitas vezes tentando até fazer besteira, né? Indo ao suicídio, muitas vezes. Escuta uma palavra dessa, Deus manda essa palavra para ela no momento que ela mais precisa. Não estou falando dessa palavra, mas isso já aconteceu, já vi testemunhos nesse sentido, né? E Deus pode usar. E uma palavra dessa, de ânimo, que vem da palavra viva, que é a palavra de Deus, que é a fonte verdadeira, a única fonte verdadeira, divina, perfeita, capaz de transformar e trazer vida para a pessoa, é a palavra de Deus, é o que está na Bíblia. Então, Deus usa e toca o coração dessas pessoas e elas desistem de fazer. Talvez tenha faltado essa palavra para aquela moça, né? Tenha faltado uma palavra viva, uma palavra do Senhor para que ela pudesse se arrepender, para que o inimigo não tenha colocado aquela voz na mente dela. E eu creio que sempre, em algum momento, Deus vai alcançar as pessoas certas para que elas possam promover o verdadeiro arrependimento sincero e verdadeiro, que é o que alegra o coração de Deus. No Salmo 51, versículo 17, o rei Davi ele também afirmava: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. O seu espírito quebrantado, ele é um sacrifício para Deus. Um coração quebrantado e contrito, ele nunca vai desprezar esse coração. Nunca. O arrependimento sincero do pecador alegra o coração de Deus. Alegra o coração de Deus quando você se arrepende verdadeiramente daquela coisa, do pecado que você cometeu, quando você se rende ao Senhor.
Ele nunca vai te desprezar, porque a misericórdia do Senhor é tremenda. Porém, aquele pecador, né? O que promove a iniquidade, que é o pecado consciente, isso não é um passaporte, como eu sempre digo aqui, para que você peque reiteradamente. E aí você estará cometendo o quê? A iniquidade, que é o que Deus já não perdoa, né? Deus, isso já é diferente. Isso já desperta a ira de Deus. E aí as consequências da iniquidade são dolorosas, porque Deus também é justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Nós pregamos o amor de Jesus, nós pregamos o amor da palavra, mas na palavra também nós mostramos o despertamento da ira de Deus em algumas situações, como por exemplo, vou colocar aqui o que fizeram no carnaval, blasfemando o nome do Senhor, usando o nome do Senhor daquela maneira. Isso, a ira de Deus foi despertada. A nação hoje pode sofrer as consequências de atos de pessoas que estão praticando, estão zombando do nome de Deus. Nós não devemos brincar com esse nome, é um nome santo. Não devemos brincar nem zombar do nome de Deus. É um nome santo, santo, santo. Mesmo que a pessoa não siga essa linha, ela tem que ter respeito, porque até mesmo o diabo respeita este santo nome. Você pode ver em várias passagens da Bíblia, até mesmo o diabo obedece a Deus. Então, se o diabo precisa obedecer a Deus, imagine nós, né? Então, quando o ser humano ele ultrapassa os limites, é despertada a ira de Deus. E essas coisas que acontecem no nosso país, muitas vezes, né, o Senhor ele está dando muitos sinais e profecias que estão se cumprindo, mas muitos deles são por conta de pecados terríveis, né? Que a exemplo do que fizeram no carnaval. A ira de Deus é despertada aí novamente esse ano, vocês vão ver. Né? Muitos profetas também já disseram que eles novamente vão brincar com o nome de Deus. E nós devemos orar pedindo a Deus livramento para esta nação, misericórdia para a nação brasileira, porque eles estão aqui. O que está acontecendo com essa nação está pior do que na época de Noé. Está pior, muito pior. As pessoas estão brincando com o nome de Deus, estão zombando do nome de Deus, e isso vai trazer consequências sérias para a nossa nação. Então devemos orar, porque a ira de Deus ela é despertada através dessas ações. Agora, se essas pessoas se arrependerem sinceramente de terem feito isso, se houvesse o quebrantamento, o arrependimento sincero, a misericórdia recai sobre nós. Obviamente que Deus vai guardar os dele. E ele diz isso, os dele, os justos, né, serão guardados. Mas a ira vai recair sobre a vida dessas pessoas, não tenha dúvida disso. A ira de Deus recai sobre elas. Deus é justiça. Com o nome dele não se brinca. Não se brinca. Nós devemos ter muito temor a Deus, muito temor ao nome de Jesus. Com o nome dele não se brinca. Não se brinca. Então a alegria do Senhor nos fortalece. O povo, ele foi confortado pelos levitas com a seguinte palavra: esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Está lá em Neemias 8:10, que é o nosso estudo de hoje. Em Êxodo 15, versículo 2, a gente também vê que após conquistar uma grande vitória, Moisés disse: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Todos eles, se você for observar todos os grandes homens da Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, que tiveram força e coragem, foram obedientes a Deus. Então, daí você retira um código importantíssimo, um código para a sua vida.
Porque o jogo da vida é espiritual. Você é um ser espiritual que habita um corpo físico, não é o contrário. Não é você fortalecendo o seu físico que você vai ser forte nessa vida. Não, você está errado. Ao contrário, quando você é forte espiritualmente, quando você é... E essa fonte, ela tem que ser a fonte correta e verdadeira, porque não adianta, muitas pessoas estão perdidas, acreditando em falsas doutrinas, acreditando em estudos da nova era, e muitas vezes até mesmo o Natal, gente, se você for ver o significado do Natal, né, várias situações do Natal, as cores do Natal, a árvore de Natal, as cores representadas no Natal, o fato de você enfeitar a mesa do Natal. Não sei se vocês sabem, mas isso tudo vem do ocultismo, né? Vem de doutrinas ligadas ao ocultismo, bruxarias, por exemplo, né? Isso não está na Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente segue o padrão do mundo, né? De situações do mundo, né? De Papai Noel, de cores, muitas vezes que se é colocada, né? Frutas, aquelas situações de colocar na mesa, por exemplo. Isso tudo eram feitos em rituais do ocultismo, de oferendas. Então, a gente tem que buscar entender o mundo espiritual, entender o porquê das coisas, porque o jogo da vida é espiritual, e você precisa se blindar, e a blindagem perfeita e verdadeira é a palavra de Deus. A palavra de Deus está lá em Efésios, as armaduras, né, que a gente precisa vestir. Qual é a armadura perfeita? Quais são a palavra de Deus é uma espada, né? Lá em Efésios está. Você precisa se fortalecer em Deus, se fortalecer no Senhor, porque essa vai ser sempre a sua força, sempre a sua força. Em 1 Samuel 2, versículo 1, lemos também que após receber uma grande bênção, Ana disse: o meu coração se exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A alegria do Senhor, ela nos fortalece. Paulo também afirmou em Colossenses 1, versículo 11, que devemos ser corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade e gozo. Quando o Senhor se alegra conosco, quando nós temos um coração arrependido, um coração quebrantado, arrependido do pecado, isso alegra o coração de Deus. A misericórdia de Deus é infinita, desde que o seu arrependimento seja sincero, o seu quebrantamento, ele seja um quebrantamento genuíno, sincero. Quando o Senhor se alegra conosco, nós somos fortalecidos pela força do seu poder, o poder e a força que vem para a nossa vida, para tudo que nós precisamos enfrentar nesta vida, ela vem de Deus. Nós não podemos fazer nada com as nossas mãos. Quando a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa com a força dos nossos braços, com a nossa força, nós estamos trabalhando o nosso ego, como se nós praticássemos a soberba. Por quê? Porque nós estamos nos colocando antes de Deus. Quando você se rende, entende humildemente de que a sua força está em Deus, todas as fortalezas do inferno são quebradas pelo poder que há no nome de Jesus. O poder de Deus sobrenatural, daquilo que você acha que seria impossível, ele torna possível. Aquilo que você acha que é incurável, ele é capaz de curar. Aquela história que os seus sonhos que foram enterrados, ele é capaz de ressuscitar os seus sonhos, ele é capaz de renovar a sua mente, ele renova o seu corpo, ele renova teu espírito. Para você ter um corpo forte, você precisa ter um espírito forte.
Nenhum corpo se torna saudável se o espírito estiver fraco. E isso também está na Bíblia. Nosso corpo é o nosso templo. Quando você fortalece o seu espírito, a sua mente se torna forte e o seu corpo também. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que é pela força do próprio braço, é pelo poder do dinheiro, é pelo poder da influência, é pelo poder da saúde, muitas vezes, que se tem. Não, nada disso é poderoso. O poder vem de Deus. O poder vem de Deus. E se você tem tudo isso, glória a Deus. Mas se você não colocar Deus em primeiro lugar, se você não colocar Deus como alicerce e não nutrir o seu espírito com a palavra dele, com oração, com propósito, com jejum, se você está sofrendo, se você tá passando por algum problema, você precisa usar as armas espirituais que Deus te dá de graça, de graça. Jejum, oração. Faz um propósito de jejum, coração com Deus, você vai ver se você não vai vencer isso. Você não vai ver se alguma seta do inimigo vai entrar na sua mente, vai entrar na sua vida. Os momentos mais difíceis dessas adulta, que eu precisei enfrentar, que foram coisas terríveis. Terríveis. Quem já me acompanha aqui sabe um pouco do meu testemunho é muito longo, mas sabe como que eu enfrentei, como que eu me fortaleci, por que eu tenho uma mente blindada, uma mente forte, eu considero a minha mente muito forte. São poucas as coisas que me derrubam hoje. É muito difícil. Eu sou uma pessoa sensível, mas para uma pessoa me derrubar mentalmente falando, emocionalmente falando, olha, é muito difícil. Mas como que eu fortaleci a minha mente? Como que eu fortaleci o meu corpo? Como que eu fortaleci? Com jejum, oração, presença todo dia. São todos os dias na presença de Deus, todos os dias em oração. Um momento difícil, o que eu fazia? Jejum e oração, propósito com Deus. E não quebro por nada nesse mundo. Pode vir a bandeja que for, porque o inimigo ele traz bandejas para você. Quando você está no propósito, né, com Deus, é o que eu falo, nunca troque o seu propósito por propostas. O inimigo vem com bandejas maravilhosas para você. E muitas das vezes com algo que vai te tirar do propósito. Porque ele sabe que se você se mantiver no propósito com Deus, você vai ser fortalecida, você vai ter a alegria, mesmo que você não receba nada, mas o espírito vai se tornar alegre, o que vai deixar alegre tudo. Você vai ver alegria em tudo que você faz, nas coisas simples, no desfrute da natureza, no andar na rua, você vai sentir a presença de Deus, você vai ter alegria em tudo. Mas o inimigo muitas vezes te apresenta bandejas e aí você cai naquelas bandejas. Para quê? Para te tirar do foco, do propósito de Deus. E aí você acaba cedendo aquelas propostas e cai na tristeza. Que é isso que ele quer. Ele quer ver você triste. Ele quer mandar setas na sua mente para que você fique triste, para que você se sinta culpada, para que você se sinta, para baixo. Mas saiba que mesmo que você tenha caído nessa bandeja, a alegria do Senhor é a sua força. A misericórdia de Deus está sobre a sua vida. E você tem que ir se fortalecendo cada dia mais no Senhor, cada dia mais na presença dEle, na leitura da Bíblia, nos propósitos de jejum, de oração. Foi o que eu falei, E repito, Jesus ele está conosco todos os dias, não só no Natal. São todos os dias você precisa convidar o Senhor para ceiar contigo, na sua mesa. Fala, declare, Jesus,
Eu te consagro este alimento, Senhor. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus. Acorde assim. É assim que eu faço. Às vezes as pessoas olham aqui, essa menina aí, ela é um pouco diferente, né? De pregação assim do Evangelho. Mas foi para isso que Deus me levantou. Para ser diferente, foi Deus que me colocou aqui. Para ensinar como que eu faço. Por quê? Eu estou falando para vocês o que dá resultado, deu resultado na minha vida. E foi Deus que me ensinou. Bom dia, acorda, as premissas para Deus. Bom dia, Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Consagro o meu dia a Ti, Senhor, se faça presente. É 24 horas falando com Deus, 24 horas pedindo a direção dEle. Senhor, obrigado por este alimento. Gratidão, Jesus. Eu preciso tomar uma decisão. Senhor, me dá a direção, me dá os sinais, a direção. Vou lá na Bíblia, abro a Bíblia. Deus dá a resposta. Tá lá a resposta de Deus, se aquilo é de Deus, se aquilo não é de Deus. Ele traz alegria. Nas coisas de Deus não tem confusão, não tem oba-oba, não tem confusão. Ele vai ser reto, direto e reto contigo. E se você estiver indo para o caminho errado, e muitas vezes a gente até cai num laço sem saber, ele também vai falar. Você precisa aprender a ter um relacionamento com ele. A alegria dele vai vir todos os dias quando você aprende a se relacionar com Deus. Todos os dias, falar com ele não é só através dos cultos, mas todos os dias você tem que convidar Jesus, todos os dias você tem que estar com ele, conversar com ele, ficar de joelhos, orar, Senhor, eu te peço, Senhor, a direção. Ou no dia que você não precisa pedir nada, que graças a Deus as minhas orações hoje estão sendo disso, eu não peço nada, eu só agradeço. Eu só agradeço pelo pouco, porque eu sei que no pouco que eu agradecer, no muito ele vai me colocar. Agradecer por tudo que você tem vida, você tem saúde, você tem alimento, você tem tudo, porque é ele que te dá. Você é sustentada por Deus. Eu ouvi de uma pessoa que me fez muito mal, né? E até no Natal, Deus, como eu falei, né? Deus, ele é o nosso justo juiz e advogado. Né? As pessoas que me fizeram mal, eu teve contato agora, e aí o Senhor tocou no meu coração para que presenteasse com a Bíblia. Eu presenteei com a Bíblia, e aí no dia seguinte eu fui, essa pessoa passou o Natal sozinha, alguma coisa assim. Aí o Senhor tocou no meu coração também, para que levasse a ceia, né, de Natal para essa pessoa. Então, assim, foi uma pessoa que me fez muito mal. Mas qual foi a resposta? Tratando com amor, falando de Jesus o tempo todo. E eu ainda tive a oportunidade de falar, naquele ano que você me fez mal, eu não tinha o que comer, eu tinha apenas R$14 para fazer uma ceia de Natal, por conta das maldades que vocês fizeram. Mas, naquele dia, foi o Senhor que me sustentou, foi o Senhor que multiplicou o meu dinheiro para que eu pudesse fazer a ceia de Natal com R$14. Foi Ele que me deu. E naquele mesmo Natal, no dia seguinte, eu não tinha dinheiro para fazer uma ceia. Eu não tinha como fazer uma ceia de Natal. E naquele mesmo dia, o Senhor mandou uma cliente para mim, que me pagou na hora. Onde já se viu? No Natal, uma cliente te ligar, uma pessoa que eu nem conhecia, foi indicação de uma outra cliente minha, de uma outra área da terapia que eu faço também, né? Eu, como vocês sabem, eu sou advogada e sou terapeuta de saúde também. E aí, me ligou no dia de Natal, justamente no dia que eu estava precisando da provisão.
Me mandou olha, desculpa te ligar no Natal, mas eu preciso muito ser atendida. Eu falei, não, claro, vou te atender agora. Me mandou o Pix na hora, veio a provisão de Deus. Foi Deus. Foi Deus que me mandou. Então, eu pude ainda, nesse Natal, eu falei, quando vocês quiseram fazer a maldade para mim, quando vocês fizeram tudo aquilo para que eu fosse humilhada da maneira que vocês me humilharam, aí ele ainda pegou e falou assim, mas você poderia ter tudo. Assim, só que o tudo que eu vou ter não vai vir do homem, não vai vir de vocês, vai vir de Deus. Eu tenho tudo, porque Deus me dá tudo, a honra e a glória é dele, né? Então, ainda Deus me fez, nesse Natal, quebrantar, espero que tenha sido quebrantado esse coração, né? Porque eu pude mostrar para as pessoas, para os meus inimigos, né, no caso, para as pessoas para a pessoa que me fez mal, o poder de Deus na minha vida. O poder de Deus na minha vida. E eu ainda levei a ceia de Natal. O melhor que eu fiz, eu levei. Coloquei lá o melhor, muito bem, bastante. Porque aquela pessoa, nesse Natal, ela também foi abandonada pelas pessoas que ela achava que também me fizeram mal. Então você vê como que Deus faz, né? Foi esse Natal eu pude ver o agir de Deus nos processos da vida, né? Começou o processo já na vida daquela pessoa, né? Começou o processo. Primeiro, um dia antes, Deus leva a Bíblia, tocou no coração, leva a Bíblia, uma Bíblia que eu comprei aqui, outra Bíblia, né? Que eu coleciono Bíblias, que é aqui escrita em vermelho, de Jesus, que era do meu filho, né? O meu filho, eu falei para ele, olha, você quer dar a sua Bíblia para ele? Ele não queria dar, porque meu filho também ele tem apego com as Bíblias, ele lê a Bíblia todo dia. Ele tem apego com essas Bíblias. Eu falei, tá bom, mamãe, tudo bem. Eu falei, eu vou comprar outra para você. Aí, ele tem 2 Bíblias, ele não queria dar a outra dele, né? E aí, eu falei assim, não, eu vou te dar outra Bíblia, igualzinha a essa, porque ele foi batizado agora, com 9 aninhos. Ele decidiu entregar a vida dele para Jesus, para a honra e glória do Senhor. Ele foi batizado, e aí eu dei uma Bíblia grande para ele, né? E ele tinha apego com essa Bíblia. Eu falei, eu vou te dar outra, que o Senhor tá tocando para entregar, né? O pai dele, no caso. Entregou pro pai dele. Aí, foi isso que Deus fez, né? Ainda fez eu dei uma ceia de Natal para a pessoa que me fez mal, né? E ali eu vi como Deus faz, né? Como eu pude entender o amor de Jesus, porque é muito fácil você amar as pessoas que nunca te fizeram mal. Agora, você agir e praticar o amor de Jesus para com as pessoas que te fizeram mal, isso foi algo que Deus trabalhou muito em mim, né? Porque eu tinha orgulho. Eu era uma pessoa que eu não queria olhar na cara, não queria ter contato. Eu perdoei, né? Mas existia o orgulho. E Deus tirou isso de mim. Tirou isso de mim. E o orgulho não pertence a Deus, né? Então, o mais difícil é você pagar com bem aqueles que te fizeram mal. É isso que a gente tem que fazer. Seguir o exemplo de Jesus. Quando Jesus ele sabia que Judas ia traí-lo. E Jesus confiou a Judas as finanças do seu ministério, sabendo que ele era mau caráter, sabendo que ele iria traí-lo.
que ele iria roubá-lo, e roubava o tempo todo, furtava no caso, né? Mas Jesus confiava a ele. Por quê? Porque Jesus esperava dele esse arrependimento sincero. Ele deu todas as oportunidades para Judas o tempo todo. O tempo todo. A alma de Judas foi para o inferno, será? A gente não sabe, né? Porque ele se suicidou. Mas Jesus deu a oportunidade, mesmo sabendo que ele estava sendo traído, entregando ele para os soldados ali. Jesus ceiou com Judas, sabendo, olha, o que vai me trair, ele me trairá com um beijo. Você imagina você ceiar com a pessoa que você sabe que vai te entregar para a morte. Então, tudo isso, a gente tira lições do quão inteligente emocionalmente, desse amor que eu falo, que a gente precisa aprender a amar como Jesus ama as pessoas. A gente não deve retribuir com a mesma moeda. O mal a gente retribui com o bem, com amor. Porque o nosso comportamento vai mostrar quem nós somos. E o comportamento deles também mostram aqueles. E isso porque dias antes essa pessoa ainda teve a coragem de me insultar, de me perturbar ainda. Né? Fazer violência psicológica ainda dias antes. Mas a resposta que Deus fez foi o quê? Dar um presente para ele. Dei a Bíblia. Dá a ceia de Natal para ele. Não estava lá sozinho, passou sozinho. Peguei e dei a ceia de Natal para ele. Passou com o nosso filho, né? Um período do tempo com o nosso filho. Dei toda a ceia de Natal para ele. E um dia essa pessoa fez questão de me deixar na sarjeta, sem nada, em pleno Natal, na rua com meu filho. Eu quase fui parar num abrigo. Então, você vê o agir de Deus nas nossas vidas, o como ele faz, né? O como que ele faz. A alegria do Senhor é a nossa força. Através de nós, através dessa alegria que o Senhor coloca no nosso coração, na nossa vida, esse amor que ele nos ensina, a praticar até mesmo com os nossos inimigos, é um amor que transforma, é um amor que promove o quebrantamento e o arrependimento das pessoas. Eu entendi isso. Eu entendi o processo de Deus. E ontem mesmo eu fui a um culto, né, de Natal, maravilhoso culto. Estava lá, eu falei, eu quero estar na presença, eu busco a presença de Deus, eu não quero festa, não quero nada, eu quero a presença. Réveillon, a mesma coisa, Deus colocou aqui uma missão no meu coração, preciso viajar, vou viajar, mas eu vou estar na presença. Vou passar o Réveillon glorificando, me consagrando totalmente a Deus na igreja. O Senhor é a nossa alegria. Isso, Deus, ele nos ensina o passo a passo de uma vida plena, alegre e feliz. Quando a gente aprende a amar como Jesus ama, quando a gente aprende a ter domínio da nossa mente, das nossas emoções, Deus usa tudo que ele transformou em nós. Deus usa toda essa força que ele nos deu, porque nada veio de nós. A força que ele nos deu, ainda para quebrantar os corações. Inclusive,
das pessoas que nos fizeram mal. É desse jeito que ele age. Então, não troque a presença de Deus por nada desse mundo. Não troque o propósito de Deus na sua vida por nenhuma proposta desse mundo, porque a alegria que vai exaltar na sua vida, exalar no seu coração, exalar a ponto de transbordar para outras pessoas, de elas não entenderem, mas como que ela consegue? Como? Não é minha, não sou eu que consigo, é Deus que faz em mim. Por quê? Porque todo dia eu alimento meu espírito, todo dia eu alimento meu espírito, todo dia eu me blindo, todo dia eu tô com Jesus, todo dia, 24 horas, o tempo todo em obediência. Jesus, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, Jesus. Eu posso fazer isso, Jesus. Me dá uma resposta, Senhor. Por favor, Senhor. Me guia nisso, Senhor. Aí entra em propósito. Se ele fica em silêncio, aí entra em outro propósito. Se ele fica em silêncio, eu não faço. Se ele responde, eu faço. Se ele não responde, eu não faço. Senhor, e sobre isso? Senhor, é o tempo todo. Você precisa ser melhor amigo, melhor amiga de Deus. Criar um relacionamento. Você nunca vai ter um relacionamento íntimo com alguém se você não ter um relacionamento diário com ela. Eu com ele. A gente não consegue. É esse relacionamento que o Senhor quer ter com todos nós. Nós estamos nessa terra hoje para ensinar isso, para falar disso, que não existe mais nenhum intermediário entre Deus e você. Se você já reconheceu Jesus, o acesso já é direto a Ele. Você precisa falar com Ele o tempo todo. Porque é Ele que vai trazer alegria para o teu coração. É Ele que vai dar a direção de tudo que você precisa fazer na vida. Não tome decisões sem consultar Deus. Não tome decisões. Ele quer ter um relacionamento íntimo com todas as pessoas. Quando todas as pessoas estiverem nesse relacionamento íntimo, estiverem avivadas, todas as pessoas estiverem com a presença de Deus dentro das casas, dentro delas, do trabalho, da família, quando o Senhor for o centro da vida de todos, quando cada ser humano for avivado nesse sentido, é aí que haverá um avivamento total. Por quê? Porque o quebrantamento, a alegria vai vir sobre todos os lares. O arrependimento genuíno, a confissão dos pecados. E a misericórdia dele vai estar em todos esses lugares, promovendo a alegria, a verdadeira força, o verdadeiro amor que está na presença de Deus. A força que nós temos para lutar nessa vida. E agora, mais do que nunca, a gente vai precisar dessa força, porque vai vir situações difíceis. Muito difíceis. E se preparem para isso. Se preparem. Eu sonhei, né, já com muitas coisas. Eu venho aqui falando para vocês. Eu sonhei com muitas coisas já. O sonho recente eu vi a bola de fogo no céu consumindo. Jesus está voltando. Não é tempo mais de ficar meio em cima do muro, de ficar no oba-oba da vida. Precisa conhecer Jesus, precisa andar na linha, precisa andar com Jesus. Porque Ele está na porta, Ele já está voltando. Meu filho ouviu a trombeta. Nós estávamos no monte, ele ouviu. Mamãe, você não ouviu? Ele falou, você não ouviu? Ouviu o quê? Foi muito alto, mamãe, foi muito alto, um som muito alto. Eu falei, o quê? Ele, é um som. Aí ele fez o som, eu falei assim, é uma trombeta. Ele ouviu o som da trombeta. E logo eu fui para a palavra e o Senhor falou. Eu vou mostrar aqui. Logo ele viu, teve a revelação no monte e fui para a palavra.
E o Senhor falou sobre a trombeta na palavra, testificando a revelação do meu filho, porque só quem está no espiritual consegue ouvir. Criança ela é pura, né? Elas escutam o som do céu. Então, se arrependam dos pecados, sabe? Fujam de tudo aquilo que não agrada a Deus. Fujam de tudo e qualquer situação que não agrade a Deus. Leia mais a Bíblia. Passe mais tempo com Deus. Porque é isso que vai fortalecer o teu espírito, vai fortalecer a tua mente, vai fortalecer a tua alma. Passe mais tempo com Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia ao ponto de você saber tudo que está escrito. Guarda no teu coração, porque vai chegar um momento que a gente não vai poder ler mais. Eles vão tirar de nós. Esse momento vai chegar. Leia, passe tempo com Deus. Tempo de qualidade. Leia tudo sobre Jesus. Leia o Novo Testamento. Se dedique ao Senhor, porque é isso que vai dar força para você conseguir chegar no fim. E é isso que vai te ensinar a andar nos caminhos dele, tá bom? A alegria do Senhor é a nossa força. E assim nós vamos caminhando para a glória. E quando nosso Senhor vier, ou nós estaremos com ele. Nós não estaremos nesse mundo passando pelas aflições daqueles que, infelizmente, optaram por não seguir o nosso Senhor Jesus, né? Que vai ser muito angustiante, vai ser terrível para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Vai ser terrível. Mas nós, em nome de Jesus, estaremos na glória. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã!